Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, ouvinte, começando o Sofaverso de volta, mais um episódio do seu novo podcast. E hoje vamos falar de Drácula da Netflix. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Fala, galera, beleza? Hoje eu tô aqui com o Everton. Fala, pessoal, e hoje vai ser uma montanha-russa de emoções, cara, porque tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa errada. Eu também concordo com o Everton. Essa série da Netflix que chegou agora, acho que no primeiro dia do ano, primeiro dia do mês, deixa eu confirmar a data de estreia da produção. Exatamente, dia 1º de janeiro de 2020, estreou Drácula, a nova série da Netflix, o original Netflix com a BBC One, BBC Séries, enfim, a BBC britânica que a gente tá acostumado a ver algumas séries sendo produzidas. Essa nova parceria com a Netflix chegou e teve a sua primeira temporada de estreia. Mais uma série, né? Mais alguma coisa da cultura pop que foi baseada no clássico Drácula do Bram Stoker, né? Que já rendeu muita coisa, né? Filme, série, games, e toda hora tá aparecendo alguma coisa nova e uma roupagem nova, e a Netflix trouxe essa série original pro seu serviço de streaming. Uma série que foi criada pelo Mark Gatiss e o Stephen Moffat. Everton, você que assistiu a série mais famosa deles, essa dupla é bem pesada, né? O que trouxe muito destaque para essa série, a nova do Drácula, foi a questão do Stephen Moffat e do Mark Gatiss pelo fato deles terem feito aquela série nova do Sherlock, né? E como foi uma nova roupagem, um personagem clássico, todo mundo tá bem esperançoso que ia ser uma coisa bem diferente e que ia agradar bastante, né? O que não foi o caso para alguns e pode ter sido o caso para outros, como numa conversa geral aqui nossa, para nós foi bem legal essa roupagem que teve. Muita gente esperando ver o trabalho que ia ser feito. Além do Sherlock, a gente pode contar os trabalhos no Doctor Who, né? Que eles fizeram grande parte dessa nova fase do Doctor Who, vai de 2000 e pouquinhos pra frente. Eles são roteiristas e trabalharam diretamente nessa série que é muito grande lá no Reino Unido e também famosíssima no mundo. Complementando o que o Everton falou, só mudando um pouco o ponto de vista, tirando a questão de roteiro, outra coisa que me deixou muito animado na questão dos trailers e no que eu tava lendo, foi que me acometeu muito ao clássico Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola. Me fez lembrar muito do filme, e depois quando eu comecei a assistir, vendo a questão de ambientação, vendo elementos que cometem ao filme, obviamente cometem à obra Drácula de Bram Stoker também, deram um charme muito legal, com essa nova roupagem do personagem e outros novos elementos que foram adicionados, mas muitos elementos que cometem a essa obra clássica do personagem que deram um charme especial, pelo menos até certo ponto, né, vamos dizer assim. O detalhe maior não é só nessa obra, porque essa obra é a mais famosa do Coppola, né? Digamos assim, muita gente conhece o Drácula de Bram Stoker do Coppola, né? Mas ele faz referência a muita coisa que foi feita do Drácula. Ele faz referência aos filmes da Universal, faz referência aos filmes da Hammer. Verdade. Bastante. E isso foi comentado pelos próprios produtores em entrevistas. E também algumas críticas que eu li. Como o Everton já comentou, que assim tem coisas boas, tem coisas ruins, as críticas, eu li bastante crítica, tanto nacional quanto crítica gringa, de site especializado, site americano, site do Reino Unido também, que é da onde vem a série, né? Uma das coprodutoras. E a crítica é bem mista, realmente. Tem críticas que gostam do trabalho feito e tem críticas que realmente não gostaram de muita coisa, praticamente nada do que foi feito na série. Mas aqui vai caber a discussão pra gente comentar o que a gente achou, né? A nossa opinião, que eu sei que você ouvinte gosta muito de escutar, né? Ou não, né? Mas a gente tá falando. A série é curta, né? São 3 capítulos, ela é bem nos moldes do Sherlock, né, Everton? Que eles faziam, que são capítulos longos, né? São quase filmes. Então são filmes, 1h30 de capítulos, são 3 capítulos só nessa primeira temporada, que eu acredito que vai ser a única, né? Pelo jeito que terminou e como tá sendo a recepção da série, provavelmente vai ser a única. Tem que ser a única que teve, a única e última, né? Porque pelo final seria muito escroto se eles fizessem uma continuação, cara. Realmente seria, no mínimo, estranho a gente entender a segunda temporada de Drácula sem o Drácula.
Mas enfim, você já percebeu que vai ter spoiler, né? Não preciso nem comentar. Se você não assistiu a série, assista a série. Se você não liga pra spoiler, pode ouvir, vem com a gente e embarque nessa nova aventura do Drácula. A descrição da Netflix era bem simples. A lenda de Conde Drácula se transforma em novas histórias que dissecam os crimes sangrentos do vampiro e revelam as suas maiores fraquezas. Ó. Sinopse na Netflix, né? Mas antes da gente começar o debate em si da série, vai uma pergunta que, na verdade, a série foi vendida com aquelas frases de efeito, aquelas frases que vendem a série, né, que aparecem nos cartazes. A frase era a seguinte: a lenda ganha um pouco de sangue fresco. Vocês acham que a lenda ganhou um pouco de sangue fresco nessa nova adaptação da Netflix? Eu acho que a ideia de falar isso vai ser muito refletida no último capítulo, no terceiro capítulo. Acho que é mais por isso que falaram isso. Porque a grande, assim, digamos assim, a grande diferença que tem é no último capítulo. Então eu acho que é mais por isso que teve esse slogan, assim. Eu acho por um motivo diferente. Ao meu ver, foi muito pela caracterização do personagem e a forma de agir, as atitudes, mostrar mais um pouco dele como um vilão, também mostrar mais das fraquezas dele, muito derivado das lendas. Não que nas outras milhões de obras não tenha isso, mas essa série trouxe um charme diferenciado ao personagem. Pelo menos ao meu ver, eu notei muita coisa diferente que me fez chamar muita atenção no Drácula nessa versão. Eu vi uns comentários, entrevistas dos showrunners, né, que a gente comentou no começo, das intenções deles pra essa série, né? Além dessa nova roupagem, né, que é o que vendem na série, eles também queriam fazer uma série menos gore, tivesse menos violência e menos sangue jogado na tela, e realmente eles conseguiram. Não tem muito. Tem, mas não é muita coisa que a gente espera algo vampiresco. Mas mesmo assim, não vai ser algo infantil, né? Obviamente não é infantil. O Drácula tem o seu charme, talvez até o sex appeal que seja a coisa principal que eles colocam ali, que é o charme do vampiro, né? Mais do que a violência, também tem isso. Então essa é a ideia inicial deles pra esse sangue fresco. Eu acho que eles conseguiram trazer algumas coisas novas. Pra quem conhece a história do Drácula, o primeiro capítulo e o segundo capítulo, eles são bem parecidos do que a gente tá acostumado. A terceira que vai mudar realmente, mas eu acho que o problema deles foi exatamente quando eles quiseram mudar. Exatamente. Como a série é curta, só tem 3 episódios, acho que vale a pena a gente passar pelos 3 episódios e realmente entender, né, por que a gente gostou, o que a gente não gostou. O Drácula, o nosso Conde Drácula, ele é vivido pelo Claes Bang, que é um ator dinamarquês, se eu não me engano, dinamarquês. Ele é desses lugares aí, que foi trazido, né, pra viver o protagonista da série, o Conde Drácula. Vocês gostaram da escolha desse ator e como ele se desenvolve na série, de como ele viveu esse Conde Drácula? Com certeza. O Drácula é o personagem mais legal da série, cara. Isso, pelo menos, eles acertaram em cheio. Eu não acho. Eu acho disparado, cara. Concordo com o Everton. Os trejeitos dele, o humor sarcástico dele, aquele humor negro que ele traz na personalidade, pra mim foi um dos grandes atrativos pra essa versão de Drácula. Foi o que me fez gostar muito da série no seu início. Foi essa forma dele interagir com as pessoas, suas vítimas, e até mesmo dele interagir referente às fraquezas, as coisas que trazem nas lendas em si. Puta, eu gostei muito dos trejeitos do personagem. Não, eu gostei também dele. Eu não acho que eu fui o melhor da série, porque eu acho que tem outro personagem melhor, isso é óbvio, né? Mas porque ele se prestou a fazer, tipo, esse tom de comédia que é presente durante a série toda, ele fez muito bem. E ele também conseguiu passar o ar vilanesco, né, do Conde Drácula, né? Você sente medo dele, você vê que ele é um monstro, um assassino e não tá nem aí pra vida humana. Isso ele conseguiu passar muito bem. É legal. E o aspecto visual dele mesmo, não sei se é porque quando ele tava vestido assim, ele dava, às vezes ele parecia o Bela Lugosi, às vezes ele parecia o Christopher Lee, sabe? O rosto dele, o jeito dele, assim. Então, ele é um cara que eu acho que ele conseguiu trazer bem a persona do Drácula já conhecida por todo mundo, né? Todos os filmes já viu, mas mesmo assim ainda dá uma variada, principalmente muito pelo fato do humor, que eu acho que é um negócio que, tipo, eu ri, muitas partes eu ri. Tem muita coisa que funciona bem. Ele faz umas tiradas que são engraçadas. Principalmente no segundo capítulo. Então eu acho que funciona bem, cara. E sem contar o ator, né? A caracterização do Drácula eu acho muito foda, cara. Porque
assim como durante a série inteira eles fizeram homenagens a um monte de referências do Drácula, porra, o visual dele também. O primeiro capítulo faz referência direta ao do Coppola, véio, ao filme do Coppola. Mas direta, cara, com o Gary Oldman velhão lá, é bem parecido, sabe? Tanto no personagem, quanto tanto ao castelo, até mesmo a chegada do Jonathan até o castelo, todo aquele ambiente sombrio, todo aquele envolvimento entre os dois personagens, comete muito ao clássico do Coppola, realmente. Bem, já que o Ivaldo comentou, esse primeiro episódio, chamado As Regras das Trevas, ele, segundo a sinopse da Netflix, uma freira ajuda um advogado aflito a entender os detalhes de sua infeliz visita de negócios ao castelo do Conde Drácula. Então, pra quem lembra do filme do Coppola, do Drácula, vai ver muito do que aconteceu no começo do filme, é exatamente o que acontece nesse primeiro episódio. Essa freira, que é comentada na sinopse da Netflix, é a Agatha Van Helsing, que é vivida pela Dolly Wells, que pra mim é a melhor personagem da série. E esse primeiro episódio, ele é, na verdade, a montagem do primeiro e do segundo episódio são bem parecidas, né? A freira está conversando com esse personagem, o Jonathan Harker, que é o advogado que vai visitar o Conde Drácula, e a partir daí ele vai relatando os eventos que aconteceram com ele no castelo do Conde. Então, como eu comentei, quem viu o filme vai se identificar, vai perceber que a história é basicamente a mesma, só que aí já vai introduzindo algumas coisas que são características da série, principalmente o tom de comédia. Eu achei a primeira parte do capítulo maçante. Eu talvez tenha achado, por já conhecer a história, talvez eu tenha achado ela, tipo, eu não quero ver isso de novo, posso ter tido essa impressão, mas eu acho que esse capítulo melhora muito da metade pro final. Eu gostei, cara, eu gostei bem dessa primeira parte, principalmente da construção do episódio, que eles conseguiram regrar direitinho todos os passos, entre aspas, senão vai ficar um episódio de 20 horas. Mas quase, tem 1h30. Quase isso. Toda a transição, todas as mudanças que acontecem com o Jonathan, todos os fatos, é legal como eles vão mesclando o atual com vamos dizer assim, com o interrogatório da Van Helsing com o Jonathan e tudo que vai acontecendo com ele. Então eu acho que construiu bem aquela atmosfera que comete muito ao filme do Coppola. Eu achei que foi uma mesclagem muito boa. E a interação do Drácula, tanto com o Jonathan quanto com as freiras, que a gente vê mais ao final do episódio, meu Deus do céu, é o ápice do episódio. Concordo com isso. A primeira parte, como vai construindo muito da mitologia, do que está acontecendo, tanto com o personagem do Jonathan, quanto para tentar explicar o que é o Drácula e tentar entender um pouco mais do personagem, é um pouco mais lento, porque são mais fatos. É uma discussão sobre fatos e coisas que aconteceram e suspeitas, beleza. Mas quando o Drácula entra em ação, pro final do episódio é de tirar o chapéu, o negócio fica muito bom. Talvez seja a coisa que a primeira falha que eles tiveram foi de contar de novo essa parte do Jonathan, meio que em comparação com a série inteira, né? E não tipo, se fosse pra inovar, trazer outros elementos, fazer uma coisa já diferente já no primeiro capítulo. Mas o primeiro capítulo ele segue bem o que todos os filmes já mostraram, o que o livro já mostra, né? Então, e realmente, ele é um pouquinho assim maçante, mas eu acho interessante porque tem toda aquela parte da investigação do Jonathan. A parte dos mortos-vivos eu acho bem legal, que os mortos-vivos é meio que um efeito prático também, sabe? Ele tem um teor de trash que eu senti, sabe? Uhum. Então, tem mesmo. Isso que eu achei bem interessante. E é o diferencial, né? Se a gente comparar com o filme do Coppola, a gente tá comparando muito com o filme do Coppola porque talvez seja a memória que a gente tem mais forte, né? A gente tem um filme mais, assim, uma perspectiva mais trash, de uma comédia, de humor negro, assim, mais forte, acentuada. Lá a gente tem um aspecto de terror muito maior. Por exemplo, a questão eu lembro sempre da sombra do Drácula se mexendo. Ali já é um diferencial muito grande daquele Drácula pra esse Drácula. Você já consegue ver como ele quer diferenciar aquele Drácula desse Drácula. É uma perspectiva totalmente diferente. Eu acho que talvez isso seja algo que faltou um pouco na série. Mas também eu entendo a escolha. A escolha deles foi pra não fazer um Drácula tão mais monstro, e talvez muitas vezes humanizar ele, trazer ele mais pra perto do ser humano, mesmo com todos os poderes que ele tem. Mas isso é uma escolha que eu entendo que eles fizeram. Aí cabe gente gostar ou não. Eu senti isso na primeira parte do episódio,
mas repetindo o que eu falei anteriormente, quando ele chega no convento, ele demonstra muito mais o lado, não sei se eu posso dizer sádico, ou mesmo animalesco dele, que você vê ele rosnando, ele todo cheio de sangue, o cara sai de dentro de um lobo, caralho. Então ali você vê que ele não tá pra brincadeira, e que ele não é tão monstrão clássico, que dá risada, põe a capa no rosto. Ele é um cara sádico, ele quer matar, ele quer destruir, ele acha engraçado, ele acha divertido brincar com as vítimas dele. Então ele tem esse lado sádico e maldoso que torna ele um puta do monstro perigoso, assustador. Não necessariamente precisando de jumpscare ou ficando com a cara feia, sei lá, uma cara deformada de monstro, mas só pelas atitudes dele. Essa segunda parte mostrou muito esse lado de vilão mesmo, de monstro que ele tem. Essa cena do lobo é muito boa, cara. Ela traz a característica do Drácula, a característica dele, por exemplo, no filme do Coppola, ele também vira um lobo e tal. Mas não é aquela questão de transformação em lobisomem, né? Não, ele saiu de dentro do bicho, arrebentando, sabe? É uma cena gore, é uma cena que você pensa, puta, mano, esse bicho aí você não pode mexer, sabe? E a interação, aí começa já a interação dele com a Agatha Van Helsing, né, cara? Que é muito foda também. Que é a melhor coisa da série. Nossa, pra mim, com certeza. A interação dos dois é fantástica. Por isso que eu acho que o terceiro capítulo é tão abaixo, também por isso. A interação deles é muito pior do que os dois primeiros. E a parte, realmente, essa parte da invasão do convento é a mais interessante, cara. Porque fica aquele joguinho lá, você não pode entrar sem ser convidado, né? Mas qual o problema? Por que você não pode entrar? Tal. Ela querendo descobrir os poderes dele. Sim. Também, as limitações dele, né? E resulta naquela cena que ele decepa a mulher, que eu ri daquela cena. Ele joga o buquê. Ele chega assim, desculpe, vocês estavam falando alguma coisa, não sei o quê. Cara, essas tiradas que eu acho muito engraçadas, sabe? É uma tirada muito boa. O final do capítulo também é muito interessante, sabe? Que é a mina, que é a esposa, a noiva do Jonathan, e ela querendo saber o que aconteceu com o noivo dela e tal. E no final o noivo dela reaparece pra ela, fala assim, me deixa entrar, e é o Drácula vestido com a cara dele, que Hannibal style, né? Então... A risadinha que ele dá é sensacional. Eu tava louco pra te conhecer. Não, e funciona. O Everton comentou da interação da irmã Agatha e do Drácula, né? E assim, os dois personagens são extremamente inteligentes. Os diálogos entre eles são as melhores coisas da série pra mim. Tem os diálogos, tem aquela tensão quase sexual deles durante toda a série, principalmente nesse primeiro capítulo, que eles ficam naquela tensão constante, né? Entre os dois. E eu gosto muito da irmã Agatha. Eu acho ela a melhor personagem da série. Primeiro porque eu acho que a atriz manda muito bem, a Dolly Wells mandou muito bem. Ela faz um ar sarcástico e de que ela é inteligente de fato, e ela sabe disso, que ela não tem medo do Drácula. Muito bem, ela passa muito bem isso. E realmente você vai vendo o pensamento deles. Pra mim, você consegue ver a construção do pensamento dela, junto com todas as crenças que ela leu nos livros, que ela quer cada vez tentar provar que realmente existe no Drácula. E isso é construído do primeiro capítulo, segundo capítulo, e enfim, terceiro que é complicado. Mas vamos chegar lá. Legal, Vinícius, que você tá falando dela. Uma coisa que o roteiro fez, que eu achei muito legal, é a ideia do seguinte, por exemplo, quando ela questiona, e aí, por que você não pode entrar? Quer dizer que você só convida você só entra se eu te convidar? Mas por que é isso? É um medo, não sei o que lá? É uma tirada inteligente? Porque se você parar pra ler muitos livros sobre Drácula, que seja, ou ver filmes que trazem esses fatos da lenda, você se para e pergunta a mesma coisa que ela perguntou pro Drácula. Por que tem isso? Por que um vampiro só entra se for convidado? Por que o vampiro tem medo do crucifixo? E ela questionar o personagem na série é uma jogada muito inteligente. Porque é como se você estivesse perguntando pra ele, por que você não pode fazer isso? Por que você não pode entrar? Eu achei uma jogada muito foda de ter esses questionamentos. Dela trazer esses questionamentos direto pro próprio personagem, que é o Drácula. Eu achei genial essa jogada. Não só ter os questionamentos, mas como ele também dá a desculpa dele, né? Sim. Meio que pra fingir, né? A melhor é quando ele fala assim, não, eu tomei muito sangue de camponês que era temente a Deus, por isso que eu fiquei com medo da cruz, sabe? E ela fala, não, vai se fuder, que porra é essa, né? Não é isso não, sabe? É muito legal essas... Ele tenta dar as invertidas nela, ela também. Isso que é uma relação. A relação entre eles é muito boa. E ela entende que o poder dele, principalmente quando ele consegue ser convidado a entrar, aí não tem o que fazer, né? O poder dele é muito maior, ele é muito forte realmente. E essa parte final desse primeiro episódio, que ele invade o convento de fato, ele começa a matar todas as freiras lá, realmente você consegue... Eu gosto da escala de poder deles, conseguem mostrar bem
quais poderes que ele tem, como ele consegue usar no ambiente que ele vive, né? Pra cometer as coisas que ele faz. E assim, eles deixam todo momento bem claro que o que ele quer é sangue. Não interessa de quem é, como vai ser, o que ele quer é sangue. Lógico, isso é uma coisa natural do vampiro, mas eles deixam bem especificado isso e o motivo dele, a motivação dele da série é isso, é ir atrás de pessoas que ele considera que são mais, como ele diz, saborosas, né? Tem um melhor sangue. Tipo, qualquer pessoa não vale pra ele. Vamos pro segundo capítulo? E no segundo capítulo a gente continua conhecendo o Drácula, mas a gente tem uma história mais fechada, né? O nome do capítulo é Sangue a Bordo. E na sinopse, um navio rumo à Inglaterra encontra um fatídico destino orquestrado por seu sombrio passageiro. Mas nem tudo é vitória no caminho de Drácula. O capítulo, pra mim esse é o melhor capítulo da série, porque eu acho que ele é o mais fechado, mais bem construído, assim. Que pra mim ele funciona do começo ao fim, ele tem um ritmo bom. É o capítulo que eu mais gostei. Como eu falei, o primeiro eu acho que tem um começo que é mais maçante, demorado, e depois no final ele funciona. O segundo eu acho que ele começa muito bem e termina muito bem. O teor investigativo, a ideia de trazer uma investigação em cima de todos os acontecimentos que estão ocorrendo ali no navio por causa do Drácula, eu achei uma jogada muito inteligente, tornou o episódio interessante, você consegue assistir prestando atenção em tudo, mesmo você sabendo que você tá acompanhando o cara que tá fazendo todas as merdas, mas é muito legal como ele joga com as pessoas dentro do navio. E esse episódio me ganhou muito por uma menção honrosa, mais uma vez, ao filme do Coppola, que foi na cena em que você vê o Drácula viajando, só que lá ele só conta rapidamente que ele tava no barco, e no barco ele aprontou um monte de coisa, e ele vira lobisomem e mata todo mundo. No filme, eu vi essa cena e falei, puta, imagina como seria você acompanhar ele dentro do barco, o que ele fez, o que ele aprontou. E eu não sei, eu acredito que talvez eles tenham se inspirado um pouco nessa cena pra fazer esse episódio, que mostra exatamente isso, como é que ele interagiu com as pessoas dentro do navio ao longo dessa viagem. Isso eu achei muito legal deles trazerem. No navio ele usa um óculos igual o Gary Oldman, né? É verdade. Mas eu não sei se vocês acharam, tipo, eu gostei muito do episódio, como eu falei, eu achei o melhor da série. O que me incomodava às vezes é que eu achava a tripulação um pouco burra demais, mas talvez eles sejam mesmo. Porra, ninguém espera um vampirão agindo. Não, mas deixa eu... Antes, que esse capítulo ele tem um ponto muito importante, que é essa questão do sangue, que o Drácula fala, que ele absorve os poderes. Sim. Absorve as habilidades, as características das pessoas. A história, sangue, né? Que eles falam, sangue é vida, sangue é isso, sangue é o que traz todas as características da pessoa, tal. E a cena que eu acho que traduz bem isso é quando ele encontra lá uma senhora no navio, tal, e era uma antiga amante dele. Aí ele toma o sangue de um marujo lá que falava alemão pra poder falar com ela, tal. E isso é uma característica muito legal na série. O que é mais legal também é a homenagem que ele faz nessa cena, porque ele tá vestido com a mesma roupa do Bela Lugosi, cara. Por isso que eu achei a roupa dele muito... Eu desconfiaria daquela roupa, mas também naquele tempo tudo bem, vai deixar pra passar. Mas isso é que eu tava falando, que vão sendo introduzidos os poderes dele aos poucos. Então nesse capítulo eles mostram melhor essa habilidade dele de conseguir alguma coisa da outra pessoa pelo sangue. A gente tem a parte que ele produz aquela névoa que é constantemente que vai junto com o navio, né, o tempo todo. Então ele consegue criar aquela atmosfera ainda mais pesada, ainda mais controlada pra ele conseguir fazer tudo o que ele tá fazendo dentro do navio. Cara, mas o Drácula, né, também o Drácula tem uns jutsus fortes, hein, mano? Aquele é... Porque, porra, velho... Esse da névoa eu não lembrava que ele tinha. Sinceramente, eu nem sabia que ele tinha essa habilidade. Que ele era um ninja da Vila Oculta da Névoa, que eu não sei nem se existe essa vila, mas tudo bem. Mas é legal, cara, porque todo o ar investigativo que tem, todos os personagens que estão lá, estão por um motivo, foram trazidos pelo próprio Drácula. Tem uma cabine que tá sempre fechada, tem os personagens, a tripulação que vai sumindo a cada segundo. Não, exatamente. Esse capítulo te mantém entretido. Toda hora tem alguma coisa nova acontecendo. Que nem o primeiro capítulo que é contado pela perspectiva do Jonathan conversando com a Agatha Van Helsing. Nesse segundo capítulo é uma perspectiva da Agatha Van Helsing conversando com o Drácula, e posteriormente a gente tem um plot twist dentro do capítulo de que ela está ali naquele local todo momento. E isso realmente foi algo que foi bem construído. Eu gostei bastante dessa parte. Isso que eu ia perguntar. Onde eles estão conversando? Na mente da Agatha, eu entendi. Foi o que eu entendi também. Achei meio estranho, tá ligado? Essa escolha, assim. E é o que eles levam depois, posteriormente, também. No terceiro capítulo, eles usam até demais ele isso, né? Ele chega a comentar que
Não que ele use essas palavras, mas meio que ele fala que quando ele morde uma pessoa lá que ele quer controlar e tal, ele fala que a pessoa vai estar dentro da mente dele, ele vai estar dentro da mente da pessoa, eles vão ser o mesmo. Então ele deve ter algum tipo de habilidade que ele consegue influenciar a mente da pessoa. Não, isso beleza. Não, tipo, pela escolha, tudo bem. O que eu achei estranho é que eles estão debatendo coisas que estão acontecendo no mundo real, assim, na mente dela, tá ligado? Tipo, eu achei meio confuso então, isso. Mas essa parte tem uma cena que eu acho muito boa, que é quando ela descobre, que aí sobe a câmera e tá montando o 9, assim, no lugar onde eles estão, cara. Essa cena eu achei muito foda, velho. Mas sabe o que pode ter acontecido também, pra você entender? Eu acho que talvez aqueles flash... O Drácula, ele pode ter passado várias vezes pelo quarto dela e ter conversado ou estado com ela em alguns momentos, entendeu? Então, cada parte que ele estava contando a história, que é uma parte que já aconteceu, eles só estavam passando o que ele já tinha contado, né? Pode ser também. Pode ser. Mas ele mantém ela viva porque ela é uma pessoa valiosa pra ele, né? Esse é daquelas pessoas que tem uma característica de sangue que ele aprecia, por isso que ele mantém ela viva. Foi isso que eu entendi. Sim. Também porque é uma pessoa diferente que bateu de frente com ele. E continua batendo nesse episódio, né? Ela é muito boa, que é uma freira que perdeu a fé em Deus e foda-se, ela só quer matar o Drácula, velho. Não, e é bem isso. Por isso que eu acho que esse episódio funciona tão bem, porque realmente ele como eu falei, ele tem as suas viradas, tem os seus personagens novos. Assim, o Drácula ele trabalha com essa ideia dessa série que a gente tem 2 personagens fixos, todos os outros episódios mudam os personagens. Então nessa edição aqui tem mais personagens. Nenhum deles é marcante, né? Não tem nenhum personagem que fala, puta, esse personagem aqui é marcante. São personagens que eles funcionam pra história que tá sendo contada e, nesse caso, funcionam bem, dão certo. Diferente do que vai acontecer no próximo episódio. Porque a série consegue... O episódio consegue construir um pouquinho de cada personagem, mostrar um pouquinho de cada um. Todos têm uma certa interação em tela, tem um tempo de tela. Sim. Então não ficou nenhum jogado ou algum aparecendo aleatório. Construiu muito bem cada um que foi apresentado. E tem personagem pra caralho, por sinal. Porra, nesse capítulo tem muito episódio. Muito episódio. Tem poucos episódios, tem muito tempo. Mas talvez esse tempo maior de capítulo seja necessário pra esse tipo de episódio, esse tipo de narrativa. Uma coisa que eles que os showrunners da série são muito criticados são que eles são muito bons em fazer episódios e muito ruins em fazer histórias. Eles são ruins em fazer séries completas, mesmo porque as 2 últimas temporadas do Sherlock foram um desastres, né? Foram muito criticados por elas. Que eles são realmente, eles mandam mal quando eles tentam construir uma ideia de série inteira e eles são muito bons em criar episódios fechados. O Drácula, como uma série curta, talvez a gente percebe isso, eu acho que a gente percebe isso porque é uma série curta, mas eu acho que fica bem evidenciado isso nesse segundo episódio, que ele funciona muito bem, mas ele é meio o primeiro também, mas ele é meio descolado se você pensar na série como um todo. Muito pela escolha do terceiro episódio, né, cara? Porque assim, os caras, eles são roteiristas muito bons, tal. O Mark Gatiss, ele é um cara que adora o horror, tá ligado? Adora os filmes de terror antigos. Tanto que ele tem uma série na BBC, que é History of Horror, que ele fala, ele fala sobre os filmes da Universal, depois fala sobre os filmes da Hammer, fala sobre os filmes do Slash. É uma série focada pra filme de terror, então ele é um cara que aprecia muito isso, e por isso que tem muita coisa, muita cara de homenagem, mais cara de homenagem do que uma obra, nova, sabe? Uma obra renovada, entendeu? Você entende melhor qual é o objetivo, não o objetivo, mas qual a ideia que eles tinham pra criação dessa história, né? Mas bem, já que a gente tá criticando, vamos pro terceiro capítulo pra saber o que aconteceu, né, nesse final. Nesse final do segundo episódio, a gente tem todos os acontecimentos do navio, né, e o Drácula, ele é preso, né? Ele é preso no seu velho conhecido caixote e, bem, cai no mar. Caixão, né? Caixote. Fala caixão, né? Eu sei que era um caixote, mas era um caixote. Mas você menosprezou muito, cara. Não, eu fiquei pensando, falei, caralho, será que era um caixão? De merda aí, ó. Será que era um caixão e eu não percebi? Tá bom, eu vou falar caixão, porque meus colegas de podcast querem, mas era um caixote, tá? Fique bem claro. Mas ele ficou preso ali, e a gente tem, no final do capítulo ele se liberta, né, daquele caixão, e a gente percebe que ele está no tempo atual. Ele é confrontado por uma mulher que é exatamente a cara da Agatha Van Helsing, mas não é mais ela, é a Zoe Van Helsing, que é uma descendente de muitos anos. Ele ficou mais de 100 anos, 123 anos, pra ser mais exato, embaixo da água e foi liberto ali
nos tempos atuais. E o terceiro episódio, ele parte dessa premissa dele estar no novo mundo, na nossa realidade, no mundo contemporâneo. E aí que eu acho que os problemas começam de verdade. O que vocês acharam desse episódio? Foi o que eu não gostei do segundo capítulo, foi o final, cara. No final eu olhei e falei, mano, isso não vai dar bom não, cara. Muito pelo fato de ser 3 episódios e tal, e você mudar a linha temporal no último capítulo, pra mim funcionaria muito melhor se fosse desde o começo, sabe? Se fosse, beleza, eu quero readaptar o Drácula, mas vamos fazer nos tempos modernos. Beleza, pra mim funcionaria muito melhor. Você coloca desde o primeiro episódio, né? Isso. Aí você apresenta personagens clássicos da história do Drácula no mundo atual só no último episódio, sabe? Isso que pra mim... Everton, uma coisa parecida com o 7, né? Do André Bianco. Que os vampiros são todos acordados nos tempos atuais, né? Eles não têm esse flashback de passagem de tempo, eles já estão por aqui, com seus poderes e tudo mais. O que eu não entendo complementando o que o Everton tá falando, concordo plenamente. O cara vai sair do fundo do mar? Ok. Qual é o problema dele sair? Beleza, no mesmo período, na mesma época que ele tá, dava pra ele tacar o terror lá, dava pra ele enfrentar a Agatha, dava pra aparecer de repente até um outro personagem, ou até inventarem um personagem pra confrontar ele. Ou até mesmo, se é aquela série onde o vilão ganha no final, beleza, é um diferencial, ele é o Drácula, ok. Mas, eu até tava fazendo a pesquisa, para pra pensar, Drácula 2000, nos tempos atuais, deu certo? Não deu certo. Não deu certo o Drácula 2000? Drácula 3000. Esse deu certo. Esse deu certo, mas deixa pra lá. A gente teve, há uns anos atrás aí, Drácula, a história nunca contada, em que o final Drácula tá nos tempos atuais. Meu Deus. Deu certo? Não deu certo. Mas sabe qual é a maior referência, Ivaldo? É um filme chamado Drácula no Mundo da Minissaia, cara. Nossa. Não, então, é da Hammer esse filme, o protagonista é o Christopher Lee, cara. Ele é de 1972 esse filme. E a história é essa, é o Drácula vindo pro mundo em 1972. E que a Minissaia acabou de ter sido criada. Exatamente, então tipo, eu acho que eles quiseram ter essa ideia, vamos trazer o Drácula pro mundo atual, né? Mas tanto que eles fazem uma referência no filme, que o nome original do filme é Drácula AD 72, né? E no filme, na série, a Agatha tá lá no hospital, o quarto dela é AD 72, sabe? Eles fazem a referência direta a esse filme. Só que, cara, não funciona pra mim, velho. Não, pra mim esse capítulo começa todo errado. Assim, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que essa questão do Drácula, ele coloca como justificativa já conhecer todas as coisas, ele tomar a arma de uma pessoa que é super treinada no começo do episódio, falando que, eu já vivi muito tempo, então eu me adapto muito rápido. Eu achei isso completamente bizarro. Ele tomar o sangue e aprender a usar tudo, celular, Skype, eu achei caído. Exatamente. Ele já saiu do mar, já pegou, uma câmera, que legal. Exatamente. Ele falou assim, eu me adapto rápido já, eu vivi muito tempo, mas, pra mim não funcionou. Eles jogaram, no segundo capítulo, jogaram a ideia que ele consome o sangue e tal e absorve as habilidades. Mas, mano, eu achei meio forçado, sabe? Ele, até as partes cômicas, pra mim, não funcionam. Ele contratar o advogado, tá ligado? Eu acho que, primeiro, esse capítulo, ele tem muitas histórias que são meio desconexas. Talvez elas tenham até conexão, mas, que são chatas, sabe? Tipo, a gente tem toda a parte da doutora. Primeiro a gente acha que ela é uma policial, na verdade ela é uma doutora, uma pesquisadora que vai prender o Drácula depois, posteriormente, que podia gerar coisas boas, mas não vai gerar. Depois a gente tem toda a história da Lucy, chata pra que caralho. É chata demais. Aí sim a gente tem a introdução de personagens novos. Tem a Lucy, tem o Jack, que é um namoradinho, um cara que gosta dela. Mas a Lucy é aquele amor aí eles trazem as referências, né? O Jack é um personagem que exatamente. O Quincy, que é o cara texano também, é um personagem famoso. É a noiva sedutora, porque na sinopse da Netflix, o Drácula chega às Novas Terras, lá ele retoma antigos hábitos, encontra uma noiva sedutora, que é a Lucy, e desafios aterrorizantes. Então, esses desafios eu não entendi muito bem o que são esses desafios. Mas enfim. Assistiu o episódio. Eu acho que as escolhas estéticas do episódio, cada episódio tem um diretor, então o primeiro e o segundo eles são bem parecidos, mas o terceiro ele já muda muito. Tá certo, ele tá no tempo atual, tá no tempo atual, já vai ter uma diferença grande, mas algumas escolhas ele não funciona. A montagem dele é ruim, né? Você percebe que, tipo, as cenas são meio deslocadas, né? Tipo, o que tá acontecendo no núcleo, de repente vai pra outro núcleo e você não vê uma conexão entre aqueles dois. O Drácula usando o Tinder, falando com gíria. Puta, mas ele mandando emoji. O emoji do Drácula foi nojento, cara. Não,
Nada a ver. Muito ruim essa parte. Eu acho que, assim, se você tirar toda a parte da Lucy e do amigo dela e deixar só o Drácula ali na prisão, estava até que poderia funcionar. Até o momento que ele chama um advogado, que aí também eu acho que é cagado pra caralho. Se fosse uma instituição séria, a Jonathan Harker, eles tinham matado o advogado e desovado o corpo dele, né, cara? Lógico, não faz sentido nenhum ele chamar um advogado e sair de boa. Não, ele tá trabalhando na minha família há não sei quantos anos. Meu, trabalhando com mercenário, você tá fazendo uma base secreta, um instituto... Você tá com o Drácula preso. Você tá com o Drácula preso, você sabe que ele é o Drácula de fato. Você acha que ele vai se adequar em alguma lei humana? Não faz sentido. O advogado sabe que ele é o Drácula, o advogado ajuda ele, velho. A única piada que funcionou foi ele questionar o vaso sanitário. Ele falou, porra, com uma privada? Eu sou um vampiro. Eu não cago. Não, algumas piadas ainda continuam funcionando, né? Não, é porque o cara, o Claes Bang, ele é um bom ator, ele trouxe um jeito muito peculiar pro Drácula, então é bem legal ver ele agindo assim, né? Só que, cara, o capítulo não funciona, velho. Isso que é o problema, velho. Não, infelizmente, não funciona, ele é muito deslocado no final. É muito cansativo esse episódio. E quando vai chegando pro final, que vão se conectando os personagens, a Lucy tem a sua... ela é como se... É uma amante do Drácula, e é uma pessoa que ali sente prazer em o Drácula tirar o seu sangue, e ela faz toda aquela viagem, como se fosse algo sexual. O prazer dela é isso, né? E é aquela pessoa que, tipo, a vida vai acabar mesmo, então tudo faz, vou viver intensamente todo o tempo que eu tiver. E o Drácula se aproveita disso. E o Drácula modernizado, inserido nos tempos atuais, ele já começa a funcionar porque ele é um tiozão querendo ser jovem. Isso já é ruim em qualquer aspecto. Se você é o Drácula, é muito pior. E isso que vai acontecer no capítulo até chegar na parte final, né? Que é o encontro dos personagens ali da Lucy, junto com o Drácula, junto com o Jack, junto com a Van Helsing, que descobre durante o capítulo o que ela tem que fazer ali pra realmente terminar com o problema do Drácula, então dar um fim àquela história que eles têm ali há centenas de anos. Mas o final não é interessante, entendeu? Toda a parte final do capítulo, ela não é interessante, ela não é instigante como os outros foram. Não tem um grande confronto, assim, digamos assim. Eu não senti um grande... Tem um confronto. Porque você vai finalizar o arco da Lucy, que não era interessante de parte nenhuma. Então que começou num capítulo e terminou no mesmo capítulo, sabe? Então, beleza, você quer mais ver a Van Helsing com o Drácula, sabe? Aí, beleza, tem uma cena que é interessante, que é uma puta homenagem, assim, pro Drácula da Hammer, que é quando ela pula na mesa, salta na cortina e abaixa a cortina, sabe? É igualzinho a cena do filme da Hammer, sabe? Do primeiro Drácula. Só que aí depois ela fala assim, mas você não tá queimando no sol, você não tem problema com o sol. Aí ele fica admirando o sol e tal. Ela explica lá que o problema, cara, eu achei o medo da horroroso morte e tal. Começou a subir um cheiro de cocô nessa hora muito grande. A explicação que eles dão de que o Drácula mantinha todos os medos dele de luz solar, da cruz, e as outras características que são contra o vampiro, né, que fazem mal ao vampiro, que são apenas hábitos, né, que ele levou aquilo por 70 anos, então o hábito tornou aquilo uma verdade. E no final ele fala que não, você só tem o hábito, mas isso não faz mal pra você. Pra mim isso foi tão horrível, porque você tá certo, se você quer mudar a mítica, você quer acrescentar alguma coisa nova, mas aí acho que é uma quebra um pouco exagerada e que é muito deslocado do que aconteceu durante a série. Porque você fica pensando assim, tá bom, é o hábito, mas como começou isso? Como ele começou esse hábito? Ele nunca tomou sol na vida e falou, não, a partir de agora, se eu tocar no sol, eu vou queimar, sabe? Eu achei muito caído. Assim. E uma coisa que eu tinha comentado, uma tentativa traz uma burrice pro Drácula, sabe? E uma tentativa de humanizar o Drácula demais até, porque ele é o vilão. O Drácula é o Drácula. O Drácula é um vampiro, é um monstro, ele é um assassino. É aquela quebra de contexto. Você tem um Drácula no primeiro ou segundo episódio que é um cara frio, inteligente, sádico, que sabe manipular, sabe ser mal. E nesse episódio ela te apresenta um Drácula que é medroso, que é assustado, que tem medo de morrer, que tem medo de ficar só, que tem certezas, que tem seguranças. Ou seja, é uma personalidade que não faz sentido com o Drácula que a gente conheceu no começo da série. O problema não é ele ter essas características, o problema é não casar com o que tinha no começo, né? Não foi o que foi apresentado. Tanto que eu posso estar errado, mas até na cena em que o Jonathan vira lá com o crucifixo, que bate a luz no sol do Drácula, colocaram até efeito de queimando, não colocaram? Barulho de como se estivesse queimando alguma coisa?
Colocaram. Colocaram, Se eu não me engano, ou seja, colocaram, sim. deu a entender que aquela luz faz efeito nele. E agora vem dizer que não, que ele pode tomar sol de boa? Eu não sei. Não, quando eu imaginei qualquer coisa. Quando ela puxou lá, eu imaginei que era um refletor gigante, que na verdade não era o sol diretamente nele. Aí depois que ele ia chegar perto da janela, ia fazer uma revelação do sol de fato, mas na verdade foi muito pior do que eu imaginei, de qualquer resolução que eu tinha imaginado. Mas aí a gente tem essa resolução final, que eu acho que eles dão uma redenção pro Drácula naquele final. Tipo, eu não tenho esses problemas, né? Esse problema com a luz solar, enfim, as outras coisas que ele não tem. E ele acaba matando a doutora Van Helsing, porque ela também já estava doente. Então, um acaba fazendo um favor pro outro, né? E essa redenção do Drácula não casa com o que o personagem é, isso que é o problema. Por mais que você goste do Drácula, por mais que você seja simpatizante de vampiros, e segundo o João Kleber, eu lembro até hoje que tinha um vampiro lá no programa, você lembra disso? Desse clássico da TV brasileira? Não, né? Graças a Deus. Não, depois procurem. A menina namorava com o vampiro, mas pulando isso, eu acho que não casa com o Drácula. Você vai fazer uma história do Drácula, velho, ele é o vilão do começo ao fim, cara. Não tem essa. Se você não tiver uma boa explicação, que não é o caso do final dessa série, não faça. Dá a impressão que você tá vendo o terceiro episódio de uma outra série de outro Drácula que não tem nada a ver com o que a gente tava assistindo antes. Bem, após discutida a série, né, esses 3 episódios dessa nova série da Netflix, a gente vai dar uma nota aqui no Sofaverso. A gente vai dar notas pras séries novas que a gente comentar aqui, pros filmes ou pros animes ou pra qualquer coisa que a gente comentar que seja novo, e pra você ter uma noção de assistir ou não, baseado nas nossas humildes opiniões, que às vezes não vale de muita coisa na crítica especializada, mas a gente vai dar de qualquer jeito. Então, de 0 a 10 litros de sangue para Drácula e Valdo. Eu vou dar a nota 5 pelo seguinte motivo. O primeiro episódio foi muito bom, me animou. O segundo episódio continuou muito bem, trouxe elementos diferenciados, trouxe aquele ar de investigação, construção melhor de personagens. Me animou muito até o seu final. E o terceiro foi uma quebra tão grande, mas tão grande do que eu tava acompanhando, do que eu tava esperando, que infelizmente deu um fechamento completamente desnecessário à série. E infelizmente vai tornar inesquecível, porque cagaram muito nesse terceiro episódio. Então não tem como considerar. Everton. Eu tô pensando entre 6 e 7. Eu vou dar nota 6, porque foram 2 capítulos muito bons e um muito ruim. E tô arredondando pra baixo por causa disso, cara. Bem, eu vou ficar mais ou menos que nem o Ivaldo. Mais ou menos que nem o Ivaldo, não. Vou ficar exatamente que nem o Ivaldo. Eu vou dar 5 litros de sangue para Drácula, porque eu acho o primeiro capítulo metade chato, metade muito bom, o segundo muito bom e o terceiro horroroso. É um capítulo muito ruim mesmo. E não é um capítulo... Além de dar uma quebra muito grande na série do que você tá assistindo, é um capítulo que, além de ser ruim, é chato. Demora pra passar, nada funciona e você realmente fica incomodado. O problema é que quando você tá assistindo um capítulo muito ruim, você fala, pô, mano, isso aqui tá muito ruim comparado ao que eu acabei de assistir. Então eu acho que ele vai tirar muito do valor da série, como o Ivaldo falou, vai tornar a série esquecível e vai tornar a crítica muito mais pesada em cima dela, porque a gente vai ter que avaliar o todo, né? E o todo, o terceiro episódio faz parte e ele diminui muito essa nota. Então, fazendo a média, a gente tá fechando em quantos litros de sangue para a Drácula? 5.3. 5.3 litros de sangue para o Drácula se divertir após essa primeira temporada de Drácula na Netflix. Ouvinte, se você assistiu ou vai assistir, comenta com a gente, não deixa de comentar com a gente, que a gente quer saber também o que você achou, certo? Vamos pro bloco final? Bora! Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Bem, agora a gente vai pra nossa parte final, o bloco final do podcast, e ouvinte, que você vai descobrir alguma recomendação, alguma coisa que a gente assistiu na semana, alguma coisa que foi lançada, alguma coisa que a gente quer comentar aqui. E vamos comentar. Alguém quer começar? Alguém trouxe alguma coisa que tá querendo falar urgentemente? Eu vou falar uma coisa que eu assisti essa semana, mas ela já saiu há muito tempo, que eu citei, acabei de citar no podcast, que é o History of Horror, que é produzido pelo Mark Gatiss, que ele apresenta, cara, e cara, é uma série documental muito legal, velho. Se você gosta de filme de terror, vale muito a pena, cara. São 3 capítulos. O primeiro ele fala sobre os monstros clássicos da Universal e tal. Ele fala dos atores, dos personagens. O segundo capítulo ele volta pra Inglaterra pra falar sobre os filmes da Hammer, pra falar também sobre o giallo italiano. Ele fala mais sobre
na Europa, sobre os filmes de terror na Europa. E o terceiro capítulo ele volta para os Estados Unidos para falar sobre os filmes slasher, cara. Então é uma série, se você gosta de filmes de terror, cara, eu aconselho muito, porque é muito bom, cara. E o Valdo gosta muito de filme de terror e não assistiu, com certeza. Não, mas eu pretendo assistir um dia, quem sabe, quando der. Eu cheguei a comentar essa ideia de colocar o Drácula no futuro, o Drácula em tempos atuais. Eu comentei filmes como Drácula 3000, Drácula História Nunca Contada, e por que não a gente falou sobre Drácula de Bram Stoker. Acabei de pensar num aqui, Drácula X. Olha aí. Esse é foda, esse ia ser foda. E isso aí comete ao quê? Comete ao nosso antigo podcast Nerd Patriarca, onde nós temos um episódio que é o BMF Drácula. É um podcast onde a gente fala só sobre o personagem em 3 obras diferenciadas. A gente avalia o bom, o mal e o feio. Temos Drácula do Bram Stoker. Depois nós temos Drácula, a História Nunca Contada. E por fim, Drácula 3000, que é uma trecheira inacreditável. Então, se vocês gostam não só de séries ou de filmes do personagem, vocês gostam do personagem em si, quiserem saber de algumas curiosidades que tem nessas obras aí, que a gente falou bastante besteira, bastante coisa legal também, bastante curiosidade, acompanha lá que vocês vão gostar. Outra recomendação que eu gostaria de dar para fãs de séries do terror, para fãs de séries sobrenaturais, como o nosso amigo Vinícius aqui. Com certeza. Galera, 4ª temporada de Sobrenatural, episódio 5, episódio... Você tá vendo que ele tá sendo bem específico, né? Filme de monstro. Galera, um episódio espetacular. Nessa época a série ainda era boa. Desculpa quem gosta, mas hoje tá uma merda. Mas enfim, é um episódio muito legal. É todo em preto e branco. E o Jim e o Sam estão caçando um metamorfo, que sua forma principal, ele vira outros monstros, mas sua forma principal é nosso querido Conde Drácula. Então tem tudo a ver com o que a gente tá gravando hoje. Tá aí uma indicação legal pra vocês. E só uma curiosidade à parte, não sei se vocês sabem, nosso querido Drácula já enfrentou heróis da Marvel, já enfrentou heróis da DC, por aí vai, né? Deve ter enfrentado, com certeza. Agora, você sabia que em 1993 a Tectoy no Brasil lançou para Master System Chapolin vs Drácula? Não. Aí sim, cara. Pensa num crossover incrível, hein? Quem achar curioso, dá uma olhadinha. Quem já jogou, comenta com a gente, pelo amor de Deus. Hein? Drácula versus, ou melhor, Chapolin versus Drácula, um duelo assustador. Quem sabe a gente não joga um dia desses aí. Eu só tô chateado porque uma das coisas que a gente... Um dos objetivos que a gente ter mudado o podcast, ter rebutado, ter começado de novo, é pra não falar mais de Supernatural. O Ivaldo vai e traz a porra do Supernatural de volta. Mas esse episódio é bom, você vai assistir, vamos gravar sobre ele. Tá bom, se você nunca assistiu, assista só esse episódio que nem eu vou assistir porque ele é muito meu amigo. A minha recomendação não tem nada a ver com o terror, pode falar? Recomendação, uma coisa que eu assisti, também linkando com o Nerd Patriarca, a gente tinha gravado franquia Exterminador do Futuro, certo? Certo. Também tem lá no Nerd Patriarca, você pode escutar. E a gente tinha feito aquele episódio como um aquecimento para Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, que eu só fui assistir agora, recentemente, em 2020. E é um filme ok. Infelizmente ele não traz toda aquela expectativa que a gente tinha como continuação direta do Exterminador do Futuro 2. Mas assim, ele tem suas qualidades, ele se perde um pouco no arco final, mas eu acho que é um filme que vale a pena ser conferido. Ele tem a ação dele, é alucinante, muito bem feita. Os personagens novos são legais. A Linda Hamilton tá de volta como a Sarah Connor e funciona muito bem. O Schwarzenegger tá lá. O arco final dele é bem ruim e ele flopou de bilheteria, né? Ele foi muito mal de bilheteria, provavelmente não terá uma continuação. Mas, como franquia, ele é melhor que qualquer um dos outros filmes que saiu posteriormente ao 2. Então eu acho que vale a pena ainda conferir. Certo? Eu acho que é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado o podcast até aqui. A gente volta no próximo episódio. Falou!